Alegria e Triunfo 01. Capítulo 4. A lei da não resistência. Não resistais ao mal. Mateus 5:39. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. São Paulo aos Romanos 12:21. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João 4:4. A lei da não resistência é um princípio espiritual por meio do qual podeis harmonizar-vos com todos os obstáculos e oposições, mudando-os em elementos de progresso e aperfeiçoamento. Na Terra, nada pode resistir a uma pessoa absolutamente não resistente. Dizem os chineses que a água é o elemento mais poderoso, porque é perfeitamente não resistente. Não opondo resistência, pode arrebentar uma rocha e arrasta tudo o que estiver na sua frente. Jesus Cristo disse: não resistais ao mal, pois sabia que na realidade não existe mal, e portanto, nada a que se deva resistir. O mal provém da má imaginação humana ou da crença em dois poderes, o do bem e o do mal. Conforme a lenda primitiva, Adão e Eva comeram o fruto de Maia, a árvore da ilusão, e viram dois poderes em lugar de um só, que é Deus. Portanto, o mal é uma falsa lei que o homem estabeleceu para si mesmo, por meio do psicoma ou sono da alma. Sono da alma é um estado da alma humana hipnotizada pela crença racial no pecado, moléstia e morte, e essa crença é apenas um pensamento carnal ou mortal e ilusório. Como expliquei num capítulo anterior, vossa alma é vossa mente subconsciente, a qual recebe e expressa tudo o que sentirdes profundamente em vosso íntimo. Vosso corpo e vossos negócios são expressões exatas do que idealizardes em vossa imaginação ou vossa alma. Se estiverdes doente é porque mentalizastes moléstias, se sois pobre é porque pensastes na pobreza, se sois rico é porque esperastes a riqueza. Se me perguntardes por que as criancinhas atraem moléstias, embora sejam muito pequenas para saberem o que isso significa, vos responderei que elas são sensíveis e receptivas aos pensamentos dos que as rodeiam e muitas vezes expressam os temores dos pais. Um professor de metafísica costumava dizer aos seus ouvintes: se não dirigirdes pessoalmente a vossa mente subconsciente, alguém a dirigirá em vosso lugar. Muitas vezes as mães atraem inconscientemente moléstias e desastres para seus filhos, por alimentarem com frequência pensamentos de medo a respeito deles e estarem a todo momento observando se apresentam algum sintoma de moléstia. Perguntando-se a uma senhora se sua filha tinha tido sarampo, respondeu prontamente: ainda não. Isso denota que ela esperava a moléstia, e portanto, estava preparando o caminho para o que não queria para si nem para sua filha. Se vos centralizardes e firmardes no pensar reto, se apenas enviardes pensamentos de bondade para vosso próximo, e não tiverdes medo, nunca sereis tocado ou influenciado pelos pensamentos negativos dos outros, pois só podereis receber pensamentos idênticos aos que emitirdes. A resistência é para vós o inferno, pois vos coloca num estado de tormento. Um metafísico apresentou certa vez aos seus amigos uma receita para ganhar todas as partidas no jogo da vida. A fórmula é o cúmulo da não resistência. Dizia ele: em certos períodos da minha existência, fui ministro e batizei muitas crianças, dando-lhes os nomes mais variados. Hoje, porém, somente batizo os acontecimentos, dando a todos eles o mesmo nome. Se tem um insucesso, batizou-o com o nome de triunfo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse processo é uma aplicação da grande lei hermética da transmutação, efetuada por meio da não resistência, na qual, empregando a palavra expressa, o indivíduo transforma o insucesso em êxito. Uma senhora que conhecia a lei espiritual da opulência, achou-se necessitada de dinheiro e se viu comercialmente em contato contínuo com um homem que a fazia sentir-se muito pobre. Ele falava sempre em dificuldades e limitações e seus pensamentos de pobreza e prejuízo iam penetrando no subconsciente dela, o que a irritava e a levava a acusá-lo do seu insucesso. Ela sabia que para manifestar seu suprimento, devia primeiramente sentir que tinha recebido. Pois é preciso que um sentimento de opulência preceda a manifestação. Certo dia veio-lhe a ideia de que estava resistindo à situação e vendo dois poderes, em vez de um só. Em vista disso, abençoou a situação com o nome de sucesso. Começou a fazer a seguinte afirmação: visto que só existe um poder, Deus, este homem está aqui para meu bem e minha prosperidade. Exatamente o que parecia não ser. Pouco tempo depois, por intermédio daquele homem, conheceu outra mulher que lhe deu, por serviços prestados, alguns milhares de dólares, e o homem mudou-se para uma cidade afastada, desaparecendo harmoniosamente de sua vida. Fazei com frequência a seguinte afirmação: cada pessoa é um elo áureo da cadeia do meu bem, pois todos os homens são Deus em manifestação, à espera da oportunidade dada por mim para servirem ao plano divino de minha vida. Disse um metafísico: abençoai vosso inimigo e o privareis de sua munição. Com efeito, assim as setas serão transformadas em bênçãos.
Essa é a lei verdadeira, tanto para os indivíduos como para as nações. Abençoai uma nação, enviai sentimentos de amor e bondade para todos os seus habitantes, e ela ficará destituída do poder de prejudicar-vos. Só podereis adquirir uma ideia justa da não resistência por meio do entendimento espiritual sem dúvida, ao aplicardes a lei da não resistência, muitas vezes tereis um pensamento de revolta, não quero ser um capacho humano. Entretanto, se empregardes a não resistência como discernimento, ninguém será capaz de vos calcar os pés. O emprego da lei da não resistência é de grande valor, e notei muitas vezes que os pacientes melhoram muito ou curam-se rapidamente por essa forma. Uma senhora, estudante da ciência mental, relatou-me o seguinte caso que lhe sucedeu. Certo dia, estava esperando impacientemente uma chamada ao telefone. Na minha ansiedade, resistia a todas as chamadas que me faziam e evitava de telefonar aos outros, raciocinando que podia criar obstáculo à chamada que esperava. Em lugar de pensar, as ideias divinas nunca entram em conflito, a chamada virá em seu devido tempo, deixando a inteligência infinita à disposição das coisas, comecei a dirigi-las, tomando sobre mim o encargo da batalha, em lugar de deixá-lo para Deus, ficando num estado de ansiedade e tensão nervosa. Durante 1 hora a campainha deixou de soar, e então, olhando para o fone, verifiquei que estivera desligado durante aquele tempo todo. A minha ansiedade, o meu medo e a minha crença na interferência haviam produzido um eclipse total do telefone. Notando o que tinha sucedido, compreendi o meu erro e pus-me imediatamente a abençoar a situação. Batizei-a com o nome de êxito e fiz a seguinte afirmação: não posso perder qualquer chamada que me pertença por direito divino, estou sob a ação da graça e não da lei. Um amigo correu ao telefone mais próximo e pediu à companhia que restabelecesse a ligação. Entrou num armazém repleto de fregueses, cujo proprietário o atendeu imediatamente, pedindo à companhia que fizesse a ligação. Meu telefone foi imediatamente ligado, e 2 minutos depois, recebi uma chamada importantíssima e somente 1 hora depois desta, a que estava esperando. Este caso vos mostra a inutilidade da precipitação e da ansiedade, que não fazem mais do que atrasar e dificultar as coisas. É somente quando o mar está calmo que o vosso barco entra no porto. Enquanto resistirdes a uma situação, ela continuará a existir. Se fugirdes, ela correrá ao vosso encalço. Uma senhora contou a uma estudante do mentalismo o seguinte fato que lhe sucedera. Quanta verdade há no princípio da não resistência. Eu era infeliz na casa materna. Não apreciava minha mãe, que estava habituada a criticar-me e queria dominar-me. Casei-me, pois, e saí de casa, porém, casei-me, por assim dizer, com minha mãe, porquanto meu marido era exatamente semelhante à minha mãe e tive que enfrentar de novo a mesma situação. Jesus disse: concorda imediatamente com o adversário. Isso quer dizer que deveis concordar em que a situação contrária seja boa, que não deveis vos perturbar por ela, pois cairá por si mesma. A situação desarmônica que existe em vossa vida é o resultado de alguma desarmonia dentro de vós mesmo. Se não existisse em vosso íntimo um estado emotivo correspondente a uma situação desarmoniosa, ela desapareceria imediatamente de vosso caminho. Por conseguinte, diante de qualquer situação desarmoniosa é preciso agir sobre vós mesmo e modificardes vossa atitude, para que ela desapareça. Um mentalista diz o seguinte: com frequência me pedem, fazei tratamentos para mudar a disposição de meu marido ou de meu irmão. A esses pedidos respondo invariavelmente: não, farei tratamentos para mudar vossa atitude, e quando a mudardes, vosso esposo ou vosso irmão mudarão. Uma das minhas estudantes tinha o hábito de mentir. Expliquei-lhe que isso era um meio de caminhar para o insucesso e que lhe pagariam em mentiras. Respondeu-me: isso não me importa. Não posso viver sem mentir. Certo dia, ela falava ao telefone com um homem a quem muito amava, e voltando-se para mim, disse: não confio nele, sei que está mentindo. Respondi-lhe: está de acordo, mentes e assim os outros também vos mentirão, e podeis estar certa de que será exatamente a pessoa que quiserdes que vos seja mais sincera. Algum tempo depois, encontrei-a e afirmou-me: estou curada do hábito de mentir. Perguntei-lhe: que foi que vos curou? Explicou-me: estive vivendo na companhia de uma mulher que mentia mais do que eu. De fato, muitas vezes, a pessoa é curada de suas faltas, vendo-as nas outras. A vida é um espelho e vos vedes apenas refletidos em vossos companheiros. Viverdes no passado é um modo de vida que vos levará à ruína, sendo uma violação da lei espiritual. Jesus Cristo disse, conforme São Paulo em Coríntios 11, capítulo 6, versículo 2, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. O passado e o futuro roubam-vos o tempo aproveitável. Deveis abençoar vosso passado e esquecê-lo, se vos mantém em limitações, e abençoar o futuro, sabendo que tem guardado para vós alegrias ilimitadas, e viverdes completamente no presente.
Uma mentalista americana narra o seguinte: uma senhora se dirigiu a mim, queixando-se de que não tinha dinheiro para comprar presentes de Natal. Disse-me: o ano passado foi muito diferente, tinha dinheiro em abundância e ofereci belos presentes, porém, este ano só tenho alguns centavos. Respondi-lhe: nunca alcançareis dinheiro pelo sentimentalismo e o viver no passado. Vivei inteiramente no presente e preparai-vos para dar presentes de Natal. Abri as vossas portas e o dinheiro virá. Ela exclamou: sei o que devo fazer. Comprarei alguns cordões de ouro, selos de Natal e papel de embrulho. Disse-lhe: fazei isso e os presentes se apresentarão e se amarrarão aos selos de Natal. Isso também era mostrar coragem financeira e fé em Deus, pois a mente racional lhe dizia: conservai todo o níquel que tiverdes, pois não tendes a certeza de que conseguireis alguma coisa mais. Ela comprou os selos, papel e cordões, e alguns dias antes do Natal, recebeu um presente de várias centenas de dólares. A compra dos selos e cordões impressionará sua mente subconsciente com a expectativa do dinheiro, abrindo o caminho para a manifestação dele, e assim pôde comprar todos os presentes com muita antecedência. Vossa vida deve estar ligada ao momento. Portanto, afirma um mestre, olhai bem para o dia de hoje. Essa é a saudação da alvorada. Deveis estar espiritualmente alerta, esperando sempre as vossas diretrizes e aproveitando toda a oportunidade. É muito útil começardes vosso dia com palavras retas. Imediatamente depois de levantar, fazei uma boa afirmação. Por exemplo, a seguinte: seja feita a tua vontade hoje. Hoje é um dia de realização completa, dou graças a Deus pelo dia de hoje, milagres seguirão milagres e as maravilhas nunca cessarão. Adquiri o hábito de proceder dessa forma e vereis as maravilhas e milagres se apresentarem continuamente em vossas vidas. A seguinte afirmação produziu êxito para muitas pessoas: tenho um admirável trabalho e sigo um maravilhoso caminho, presto um brilhante serviço e recebo magnífica compensação. O mentalista que a formulou deu a primeira parte a um estudante e este apresentou a segunda, fazendo dela uma poderosa afirmação, pois ela facilmente penetra no subconsciente e sempre deve haver perfeito pagamento para um serviço perfeito. O estudante que completou a fórmula pôs-se a cantar em voz alta aquelas palavras, e dentro de breve tempo, obteve um trabalho admirável, por um meio extraordinário, recebendo a avultada compensação. Outro estudante, homem de negócios, recebeu-a e mudou a palavra trabalho para negócio. Repetiu muitas vezes: tenho um admirável negócio e sigo um luminoso caminho, prestando serviços extraordinários com avultados lucros. Apesar de que nada havia feito durante meses, naquela tarde fez um negócio em que ganhou 41 mil dólares. Toda afirmação que fizerdes deve ser cuidadosamente combinada para o vosso caso, ocupando plenamente o campo do objetivo que tendes em mira. Havia uma senhora, que achando-se em grandes dificuldades, pôs-se a pedir trabalho. Recebeu muito trabalho, porém, não lhe pagaram coisa alguma. Notando o seu erro, acrescentou: admirável serviço por avultada paga, e a prosperidade lhe sorriu. Tendes o direito divino de possuir a abundância e receber mais do que o suficiente para a vossa subsistência. Diz o profeta: seu celeiro estará cheio e sua taça transbordante. Essa é a ideia de Deus a vosso respeito. Quando romperdes em vossa consciência as barreiras das necessidades, entrareis na idade de ouro e todo desejo justo de vosso coração será realizado. Conheci um sapateiro que se encontrava na mais grave situação, pois não ganhava o suficiente para a sua subsistência e pagamento de aluguel. Aconselhei-o a que mentalizasse a chegada de numerosos clientes, que lhe traziam serviços e pagavam bem. Disse-lhe que agradecesse a Deus, como se já tivesse recebido. Em poucos meses, sua situação melhorou e pôde pagar algumas dívidas mais angustiantes. Tudo lhe corria bem por algum tempo, e o negócio aumentava sempre, porém, havia ainda algumas dívidas a pagar e os credores, vendo a melhora, começaram a cobrar. Entretanto, em vez de satisfazê-los à medida que recebia, conquistando assim a boa vontade dos credores, o homem pedia mais prazo, porque julgava que podia precisar de dinheiro nos dias imediatos, e assim foi atraindo os maus pensamentos dos credores, de modo que as coisas foram piorando. Avisei-o, então, do seu erro e disse-lhe que devia ir pagando os credores à medida que fosse recebendo, sem pensar no amanhã, que estava nas mãos de Deus e podia ser melhor ainda. O medo e a incredulidade, porém, parece que o não deixaram dar esse passo para a frente, sendo que ele ganha para viver honradamente, porém, sem ter conseguido a abundância que possivelmente lhe estaria destinada. A aplicação do princípio da não resistência vos permitirá resolver numerosas dificuldades nas vossas relações com o próximo, como o prova o exemplo a seguir. A senhora Agnes May Glasgow, conhecida mentalista norte-americana, relata o seguinte fato: quando me encontrei pela primeira vez com o Sr. Oden, disse-me que não tivera um só dia de sorte nos últimos 10 anos. Isso aconteceu há uns 8 anos.
Alguns anos depois, quando tornei a vê-lo, estava tão sorridente que parecia dar vida ao próprio sol e se mostrava tão alegre como uma criança nos seus folguedos escolares. A sua maior infantilidade, disse, foi a de ter pensado que tinha um inimigo real. Os inimigos disseram-me, após ter vencido as suas dificuldades com a aplicação dos conselhos que lhe dera, são como os pequenos buracos da estrada, que vos obrigam a ter cuidado na direção de vosso carro. Sabeis que vos é possível desviar-vos dos buracos da estrada, a fim de não ficar desencalhado, nem sofrerdes solavancos. O motorista pode muito bem desviar o automóvel dos buracos, porém, se for um caminho pelo qual tenha de passar com frequência, fará melhor ainda tapando os buracos. O mesmo acontece com os vossos inimigos se forem seres humanos, porquanto, podeis fazer deles vossos amigos. Sei muito bem que alguém dirá que isso não depende totalmente de vós, porém sei que está em vossas mãos e não precisais dizer nada a ninguém sobre isso. Apenas é necessário que vos assenteis calmamente e façais todos os esforços para encontrar em vosso inimigo alguma coisa divina de vossa apreciação e louvor. É fato que existe alguma bondade em todos, e se procurardes bem, a encontrareis. Os pensamentos são coisas, e não podeis procurar alguma boa qualidade em vosso inimigo sem pensar bem dele, e é tão certo como o dia segue a noite, que ao tomardes interesse nessa pesquisa, como certamente acontecerá, se fizerdes esforços para encontrar o grão de ouro no caráter dele, tomareis um interesse profundo e o vosso pensamento irá diretamente a ele, fazendo-o retribuir os vossos bons pensamentos. Eu o verifiquei. Isso é que constitui deixar o espírito de justiça arrastar uma corrente de inimigos, conforme aquelas palavras de Isaías, capítulo 59, versículo 10, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o espírito do Senhor o arrastará. Esse trabalho é coisa interessante e muito útil. Estais sorrindo pelo meu entusiasmo, porém, se voltardes a vossa atenção para alguns anos passados, quando vos procurei pela primeira vez, e me dissestes, ao ver-me irritado contra meus inimigos, que se continuasse assim, iria para a completa ruína física, moral e mental, não vos admirareis do meu sentimento. Dissestes, então, que todo pensamento de ódio que emitisse era como uma bola de borracha presa por uma corda, a qual volta para o mesmo ponto, e que os meus pensamentos me atrairiam, assim, maior número de inimigos, formando uma força imensamente maior contra mim. Na ocasião, não pude aceitar essa ideia. O pensamento de vingança era uma espécie de bálsamo para os meus sentimentos ofendidos. Naquele tempo, os vossos ensinos me pareceram contrários à lei da justiça. Não podia admitir que um homem de falsidade e desonestidade comprovadas não sofresse o castigo de sua maldade. Achava-me irritado contra os que me haviam prejudicado e me parecia que devia relatar os fatos a todo mundo, mostrando onde estava o erro. Porém, dissestes-me que o castigo do inimigo em nada me adiantava. Refleti muito sobre isso, e afinal, compreendi que não me trazia vantagens o esclarecimento da fraude. Pouco tempo depois, me escrevestes, que fossem quais fossem as aparências, atrás daquela manifestação e agindo por meio dela, se achava o poder que era capaz de produzir o meu maior bem, se eu, primeiramente em pensamento e depois nos meus atos, me harmonizasse com esse poder invisível. Harmonizar meus pensamentos seria como deitar óleo por cima da água agitada. O meu pensamento harmonioso acalmaria o pensamento daquele que procurava prejudicar-me, e para dar maior clareza à vossa afirmação, dissestes, quando, na vossa mente deixais de pensar nas más intenções de alguém, extrais o veneno da serpente e ela não mais vos pode picar. Jesus nunca expressou uma verdade mais científica do que quando disse, amai aos vossos inimigos e fazei bem aos que vos perseguem. Isso não quer dizer que deveis ser um capacho humano e vos fazerdes mártir da afeição que tiverdes. Se ao procurardes beneficiar vossos inimigos, vos considerardes melhor do que eles, será preferível que lhes envieis ódio, porque essa falsa modéstia tira todo o valor de vossas boas obras. O que deveis fazer justamente é provar para vós mesmos que vosso inimigo não é inteiramente mau, e não há necessidade de convencerdes os outros. Basta-vos adquirirdes a convicção que ele tem, em si mesmo, qualidades, que se fossem desenvolvidas, vos causariam admiração. Sim, Senhor, é isso mesmo que me escrevestes numa ocasião em que estava desesperado, doente e sem meios, a tal ponto que não tinha mais esperança de reerguer-me. Saí pensando que os vossos ensinos só serviam para as velhas ouvirem e não tinham valor algum para um homem experimentado como eu e que estava na mais completa ruína. Outro ponto sobre que me falastes e me impressionou muito, apesar de fazer todos os esforços para esquecê-lo, foi o seguinte, Mateus Holden, ninguém é muito velho para começar de novo. Não me interessa saber que não tendes $1 para começar. Se possuístes $1, se o ganhastes, sabeis qual é a forma dele, que é que vos parece, qual a sensação que vos dá, que é que podeis fazer com ele. Podeis começar agora mesmo.
Recordai-vos da forma de $1 em papel, escolhei um que tenha uma águia gravada. Fechai os olhos, Mateus Holden, e pensai nesse dólar. Será para admirar, se, como tantos outros, não disserdes, não aprecio o dinheiro, é a causa do mal, só quero o dinheiro para fazer o que preciso com ele. Porém se admitirdes que Deus é tudo, que será essa moeda em que estáis pensando? Essa nota com uma águia e admiráveis gravuras e letras, com a promessa pagarei, em belas letras, que será? Se Deus é tudo e o amais, como podeis odiar o dólar? Mateus Holden. Esse dólar é parte do bem ilimitado, o Deus infinito que se acha no centro de toda a expressão, é uma das suas expressões. É sua substância criada pela sua inteligência e posta em circulação pelo seu poder. Não vedes, Mateus Holden, que esse dólar é vosso amigo e vos foi dado pelo amigo invariável, que é Deus. É parte do seu todo, um fruto do galho da árvore total. Sois um dos galhos, o dólar que mentalizais é parte do fruto. Os vossos amigos são mais frutos. Adquiri amigos. Se não podeis tê-los de outra forma, ide ao vosso trabalho e adquiri-os em pensamento. Fazei-vos criança por alguns momentos e jogai cientificamente o fazer de conta. Fazei de conta que tendes numerosos amigos e que todos os inimigos que tivestes vos olham com expressão de amor e simpatia, e esperai os resultados. Apenas observai e esperai. Com a mesma certeza que o dia vem depois da noite, tereis posto em atividade uma corrente de bondade que arrastará até os últimos vestígios de vossa má sorte. A vossa fortuna virá. Tentai isso, Mateus Holden. Tentar meu plano nada vos custará. Dar-vos a isto alegria ao menos por momentos. Se ele vos der prazer por algum tempo, já valerá o esforço, porém, se vos alegrar um pouco, continuai com ele, dedicando mais tempo a esse admirável trabalho mental. Sei muito bem que não podereis aplicar vossa mente dessa forma, sem que vossos pensamentos sejam seguidos de atos semelhantes, e como sabeis, os homens pagam as boas ações, pois elas são serviços. Sim, senhora, foi isso que me dissestes e aqui estou eu, alegre, próspero e um tanto mais instruído do que quando vos vi pela primeira vez, há uns 8 anos. Naquele tempo, tinha uma lojinha e julgava que o melhor que me restava a fazer era abrir falência. Hoje estou na casa que criei mentalmente. Mantive em atividade contínua esse pensamento e os negócios foram aumentando gradualmente até que foi preciso comprar outra casa por aumentar o negócio, o que já fiz por 4 vezes. Onde tinha um só freguês, hoje tenho 20. Eles vêm de outras localidades para comprar os objetos no meu armazém, pois dizem que são melhores ou mais baratos do que os dos outros. O reto pensar traz o êxito, e o pensar errôneo leva ao insucesso. É coisa que não custa um centavo e dá grandes dividendos. Todas as vezes que vos encontrardes em condições difíceis de resolver, recorrei ao princípio de não resistência. Por exemplo, se vos parecer que alguém pretende fazer-vos uma pergunta, cuja resposta vos será desagradável dar, não vos contrarieis por isso, mas afirmai que essa pergunta não vos será feita e colocai o assunto nas mãos de vosso Cristo interno, que resolverá tudo sem terdes dificuldade. Capítulo 5. A lei do karma e a lei do perdão. Daí dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos porão no regaço, porque a medida de que usais dessa tornarão a usar convosco. Lucas 6:38. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará, mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Mateus 6:14. Recebereis apenas na proporção em que dais, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. O jogo da vida é um jogo de dádivas. Os vossos pensamentos, atos e palavras voltam para vós, cedo ou tarde, com espantosa exatidão. Tal é a lei do karma, isto é, da reação ou volta, como designa essa palavra sânscrita. Como disse o fundador do cristianismo, aquilo que o homem semeia virá a colher. Uma senhora relatou-me o seguinte caso pessoal que serve de exemplo para a lei: construo todo o meu karma em minha tia. Tudo o que digo a ela, alguém me repete. Muitas vezes me irrito em casa e certa ocasião disse à minha tia que gostava muito de conversar à refeição: não quero mais conversa, desejo comer em paz. No dia seguinte, ao tomar o meu lanche em companhia de uma senhora a quem desejava produzir a melhor impressão possível, falava-lhe com animação, quando ela se voltou para mim e disse: não quero mais conversa, desejo comer em paz. Essa senhora tinha a consciência muito elevada. E por isso o seu karma lhe era retribuído com grande rapidez e facilidade. Quanto mais conhecerdes a lei espiritual, mais responsável sois, e se não a praticardes, maior será o vosso sofrimento. Diz o livro dos Provérbios: o temor do Senhor, a lei, é o começo da sabedoria. Se substituirdes a palavra Senhor pela palavra lei, muitos trechos da Bíblia se tornarão mais claros.
A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor, a lei. É a lei que vinga e não Deus. Deus vos vê como ser perfeito, criado à sua própria semelhança, imaginação, e possuindo poder e domínio. Essa é a perfeita ideia de vossa entidade, registrada na mente divina, à espera de vosso reconhecimento, pois só podereis manifestar o que a vossa mente puder ver que sois e alcançar aquilo que ela vos vê alcançando. Uma sentença antiga diz que nada acontece sem um espectador, que é o subconsciente do indivíduo. Antes que a vossa ruína ou triunfo, ou antes que a vossa alegria ou tristeza apareça no plano visível, é preciso que seja vista por vós no cenário de vossa imaginação, onde podereis destruí-la antes de se materializar. Podeis observar isso na mãe que forma imagens de moléstias para seu filho ou na mulher que forma imagens de triunfo para seu esposo. Disse Jesus Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vedes, portanto, que a libertação de todas as condições infelizes vos virá pelo conhecimento da lei espiritual. A obediência deve preceder a autoridade, e a lei vos obedecerá quando lhe tiver desobedecido em primeiro lugar. Antes que a eletricidade possa obedecer-vos e prestar-vos um serviço, é preciso que obedeçais às suas leis. Se a empregardes ignorantemente, poderá tornar-se vossa inimiga. O mesmo acontece com as leis mentais. O caso de uma senhora que possuía uma forte vontade pessoal serve de ilustração. Desejando possuir a casa que pertencia a um seu conhecido, fez diariamente pinturas mentais de si mesma residindo naquela casa. Passado algum tempo, o proprietário morreu e ela tomou posse da casa. Porém, não levou muito tempo e ficou viúva, tornando-se a casa inútil para ela. Anos depois, tendo chegado ao conhecimento da lei espiritual, perguntou ao seu professor mentalista: julgai que eu tenha alguma coisa com a morte daquele homem? A resposta que obteve foi a seguinte: sim, vosso desejo foi tão forte, que tudo deu lugar para ele, porém, tivestes de pagar vossa dívida kármica. Vosso esposo, a quem amáveis muito, faleceu logo depois e a casa se tornou para vós coisa inútil. Entretanto, se o primeiro proprietário tivesse sido positivo na sua ideia de verdade, não poderia ser afetado pelos pensamentos daquela senhora, e o mesmo se daria com seu marido, porém, ambos estavam sob a dependência da lei kármica. Sentindo o grande desejo de residir naquela casa, a senhora devia ter dito: infinita inteligência, dai-me a casa justa, tão encantadora, como está, a casa que me pertence por direito divino. A escolha feita divinamente, lhe teria dado completa satisfação e produzido bem para todos. O único ideal ou modelo que devesse seguir é o ideal ou modelo divino. O desejo é uma força tremenda, que deve ser dirigida pelos canais justos, pois, do contrário, produzirá confusão e ruínas. O passo mais importante e o primeiro a dardes na aplicação das forças espirituais, está em pedirdes o que é justo. Deveis pedir sempre só o que vos pertence por direito divino. Para voltarmos ao exemplo citado, se a mulher tivesse tomado esta atitude: se esta casa que desejo for para mim, não poderei perdê-la; se não for para mim, dai-me seu equivalente. O homem podia ter resolvido mudar-se harmoniosamente, se essa fosse a preferência divina para ela, ou outra casa a teria substituído perfeitamente. Tudo o que é forçado a manifestar-se pela vossa vontade pessoal sempre sai mal ou termina mal. O Senhor avisa-nos: seja feita a minha vontade e não a tua, e coisa curiosa, quando abandonais a vossa vontade pessoal e deixais que a inteligência infinita haja por vosso intermédio, sempre alcançais exatamente o que desejais. Ficai quietos, vedes a salvação que o Senhor, a lei, vos dará. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Uma senhora se dirigiu a mim em grande aflição. Sua filha havia decidido fazer uma viagem muito arriscada e ela receava muito pela jovem. Referiu que havia empregado todos os argumentos possíveis, apontando os perigos que encontraria e proibindo que partisse, porém, a filha se tornara cada vez mais rebelde e determinada. Expliquei à mãe: estais querendo impor a vossa vontade pessoal à vossa filha, o que não tendes direito de fazer, e vosso medo da viagem não está fazendo mais do que atraí-la, pois a pessoa atrai o que teme. Abandonai isso e retrai vossa intervenção mental. Colocai o caso nas mãos de Deus e fazei a seguinte afirmação: deponho esta situação nas mãos do infinito amor e sabedoria. Se essa viagem é o plano divino escolhido por Deus, abençoa-a e não mais resisto, porém, se não for divinamente planejada, dou graças por ser agora dissolvida e desfeita. Passados 2 ou 3 dias, a filha declarou-lhe: mamãe, abandonei a ideia da viagem. Assim, a situação voltou ao seu nada primitivo. Parecer-vos-á difícil aprenderdes a aquietar-vos, e para isso, deveis meditar bem sobre o que vos disse no capítulo da lei da não resistência. Darei outro exemplo do semear e receber, que foi relatado por uma senhora mentalista e se realizou de um modo curioso.
Ela referiu o seguinte: uma senhora se dirigiu a mim e mostrou-me uma nota falsa de $20 que recebera de um banco. Achava-se muito aflita e disse-me que os auxiliares do banco jamais reconheceriam que se enganaram. Respondi-lhe: analisemos a situação e vejamos por que a atraístes. Refletiu um momento e exclamou: sei o porquê. Mandei, por brincadeira, a uma amiga um punhado de imitação de dinheiro. Por isso a lei que nada sabe de brincadeiras, lhe enviará aquela nota falsa. Propus-lhe então: apelemos agora para a lei do perdão e neutralizaremos a situação. O cristianismo é fundado na lei do perdão. Jesus Cristo nos remiu do peso da lei kármica, e o Cristo que está dentro de cada ser humano é o Redentor e Salvador de todas as condições desarmoniosas. Fiz, portanto, o seguinte pedido: Espírito infinito, apelo para a lei do perdão e vos dou graças, porque ela se acha sob vossa graça e não pode perder os $20 que lhe pertencem por direito divino. E dirigindo-me à senhora, disse-lhe que voltasse ao banco e dissesse sem receio que a nota lhe foi dada por engano. Ela obedeceu e ficou surpreendida de ver que lhe pediram desculpas e lhe deram outra nota, tratando-a de modo muito cortês. Portanto, o conhecimento da lei vos dá o poder de apagar os vossos erros. Não podeis forçar o vosso exterior a ser o que não sois interiormente, na vossa consciência. Se desejais a riqueza, deveis ser primeiro rico em vossa consciência. Refere um mestre em metafísica: uma senhora se dirigiu a mim para pedir que a tratasse para obter prosperidade. Ela não dava muita atenção aos assuntos domésticos e seu lar estava em grande desordem. Aconselhei-a da seguinte forma: se quiserdes ser rica, deveis ter ordem. Todos os homens de grande riqueza apreciam a ordem, que é a primeira lei divina. Nunca alcançareis a riqueza, se conservardes um fósforo queimado na alfineteira. Ela possuía um bom sentimento de humorismo e imediatamente se pôs a arranjar a sua casa. Modificou a disposição dos móveis, consertou as gavetas da escrivaninha, limpou os tapetes e pôs foi todas as miudezas inúteis. Pouco tempo depois, teve uma bela demonstração financeira, recebendo um presente de um parente. Ela mesma modificou-se muito, conservando a boa disposição com o seu exterior e a atitude mental de que Deus era seu suprimento. Muitos dentre vós ignoram o fato que as dádivas e presentes são colocações de dinheiro e que o economizar e guardar excessivamente levam invariavelmente ao prejuízo. Dizem os Provérbios, capítulo 11, versículo 24, um dá liberalmente, e se lhe acrescenta mais e mais. Outro poupa mais do que é justo, mas se empobrece. Um metafísico americano relata o seguinte fato, que serve de exemplo ilustrativo: conheci um homem que queria comprar um casaco de puro linho. Ele e sua mulher se dirigiram a várias lojas, porém não encontraram o que ele queria. Acharam que todos eram artigos muito comuns. Afinal, lhes mostraram um que o comerciante afirmou ser avaliado em $1000, porém cedia-lhe por 500, porque já estava no fim da estação. O dinheiro que possuía orçava por uns $600. A mente racional lhe dizia: não podeis gastar num casaco quase tudo o que possuis. Porém, ele era muito intuitivo e não quis raciocinar. Voltou-se para a mulher e disse: se comprar este casaco, ganharei muito dinheiro. A mulher consentiu na compra, mas sem entusiasmo. Mais ou menos um mês depois, ele recebeu $10.000 de comissão. O casaco fê-lo sentir-se tão rico que o levou ao êxito e à prosperidade. Sem ele, não teria obtido a comissão que lhe deram. Aquela compra foi uma colocação de dinheiro que lhe rendeu grande dividendo. Entretanto, se não derdes atenção a essa direção interna para gastar ou dar, o dinheiro que despenderdes não vos dará proveito e nem ao que receber. Uma senhora informou à sua família, que no dia de ação de graças, não teriam um jantar adequado ao dia, pois, embora dispusesse do dinheiro, resolvera economizá-lo. Dias depois, alguém penetrou em seu quarto e roubou-lhe a quantia exata que devia despender naquele jantar. A lei sempre apoia aquele que gasta sem temor e com inteligência, como mostra o seguinte exemplo, citado por um metafísico: uma de minhas alunas foi fazer compras, levando uma sobrinha em sua companhia. Esta se pôs a chorar por um brinquedo que aquela dissera não poder comprar-lhe. Repentinamente, porém, teve a ideia de que estava visualizando necessidade e não o reconhecimento de Deus como seu suprimento. Comprou, pois, o brinquedo, e ao se dirigirem para casa, encontrou no caminho a quantia exata que despendera. Vosso suprimento será inesgotável e infalível quando tiverdes plena confiança nele, porém, é preciso que vossa fé e confiança preceda a prova. Disse Jesus: faça-se conforme a tua fé. Escreveu São Paulo: a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. Com efeito, ela mantém firmes a vossa visão mental, dissolvendo as imagens contrárias, e se não desfalecerdes, no devido tempo, colhereis. Jesus Cristo vos trouxe a boa nova, o Evangelho, da existência de uma lei superior à do karma e que a transcende completamente.
É a lei da graça e do perdão. A lei que liberta o indivíduo da lei de causa e efeito, que é a lei das consequências. Colocai-vos debaixo da graça e não da lei. Ensinam os mestres, que nesse plano, o indivíduo colhe o que não semeou e as dádivas de Deus são simplesmente derramadas sobre ele. Tudo o que o reino possui lhe pertence. Esse contínuo estado de bem-aventurança aguarda aquele que venceu o pensamento do gênero humano ou o mundo, e que diante das perseguições, dificuldades e obstáculos, diz no seu íntimo, eu só, com Deus, sou maioria. No pensamento mundano só há tribulação, porém, Jesus Cristo disse, alegrai-vos, venci o mundo. O pensamento mundano é o pecado, a moléstia e a morte. Jesus viu a sua absoluta irrealidade e disse que a moléstia e a tristeza passariam e que a própria morte seria o último inimigo a ser vencido. Sob o ponto de vista científico, sabemos agora que a morte pode ser vencida imprimindo na mente subconsciente a convicção de vida e mocidade eternas. Sendo apenas uma força sem direção, vossa mente subconsciente executa as ordens sem fazer objeção. Agindo sob a direção de vosso superconsciente, Deus em vós ou o vosso Cristo interno, ela pode produzir a ressurreição de vosso corpo. Então, não mais abandonareis o vosso corpo pela morte. Ele será transformado no corpo elétrico, cantado por Walt Whitman. A histórica filosófica do mundo se resume nas três palavras, fatalismo, karma e livre-arbítrio, que constituem a base fundamental de todas as religiões antigas e modernas. O maometano encara as calamidades com a cabeça inclinada e com a calma do mais completo abandono, tendo na boca a palavra kisme, que para ele, é o destino inexorável. O Brahmani, o budista e o Jainu, sofrem imperturbável a ruína e o desastre, murmurando a palavra karma, a lei invariável das consequências. Os cristãos suspiram tristemente, dizendo, é a imperscrutável vontade de Deus ou o destino. Os gnósticos, materialistas ou ateus empregam as palavras coincidência, sorte e destino para designar as coisas inexplicáveis que lhe sucedem. O ocultista, porém, afirma que o destino e o livre-arbítrio se reúnem na ação da lei de causa e efeito. A maioria dos seres humanos segue, na prática, a doutrina do fatalismo. Todos os fatalistas colocam foi de si mesmo o poder que determina o destino, e nisso está a fraqueza e inexatidão desse sistema, porquanto a base do fatalismo é que sofres os efeitos de causas que não pusestes em atividade. O fatalismo retira o livre-arbítrio do homem, e fazendo-o, priva-o de toda responsabilidade moral, pois se um Deus, caprichosamente, criou o homem no pecado, dando-lhe caráter e ambiente que fazem proceder mal, então, Deus é o responsável. A questão da crença que tiverdes é muito importante pois, como o homem pensa em seu coração, assim é ele. Aquilo que realmente acreditais e o que dizeis que credes manifestais em vossa vida exterior. Se aceitais uma doutrina ou teoria, inconscientemente a seguis, e portanto, antes de aceitá-las, deveis examinar bem os seus princípios, porque, seguindo-os resultarão deles certas consequências em vossa vida. Se não tiverdes uma crença firme sereis um indivíduo instável, vacilante e sem equilíbrio, não sendo possível confiar em vossas palavras. A lei do karma, que constitui parte essencial dos credos do Oriente, também, na prática, é considerada fatal pela maioria dos povos. É a lei de causa e efeito, a qual Jesus se referiu quando disse, não julgueis para não serdes julgados. Pois, conforme julgardes, sereis julgados, e com a medida que empregardes vos será medido. São Paulo também se referiu a isso quando disse, não vos iludais, ninguém zomba de Deus, pois aquilo que o homem semear, virá a colher. Conforme as religiões indianas, o homem entra na vida terrestre no ambiente que seu karma passado, pensamentos e atos criou. Talvez um exemplo vos permitirá formar uma ideia mais clara. Havia um homem rico, em certa cidade, o qual vivia como a maioria de sua classe, somente para gozar a vida. Encontrou uma mulher negativamente pura, da qual logo se fez amante. Após algum tempo, ele cansou-se de uma vida inútil e desregrada, e resolveu emendar-se. A mulher fez-se amante de outros, até cair, finalmente, na mais baixa degradação. Entretanto, desde o momento em que cortara suas relações com aquela mulher, o homem elevou-se cada vez mais mental e moralmente, e depois de algum tempo, pareceu que se haviam esquecido completamente. Enfim, desencarnaram. O homem reencarnou-se em primeiro lugar, e em virtude de sua vida anterior mais perfeita, nasceu numa família boa e foi educado em ambiente que o levou a uma vida intelectual e moral. Terminados os seus estudos, escolheu o ministério por profissão, julgando que dessa forma, poderia ajudar melhor seus irmãos. Recebeu uma paróquia e casou-se. O ego a quem desviara do caminho estava à procura de reencarnação. A mente divina não havia esquecido a antiga relação entre esses dois egos e que aquele homem produzira a queda moral do outro. A corrente magnética que unira fortemente os dois em uma existência anterior não havia sido cortada e ela os reuniu novamente.
O ego que tivera a personalidade feminina encarnou-se como filho do ministro. O karma, constituído pelos antigos pensamentos e atos, os havia reunido. Quando o rapaz se fez homem, todos os antigos desejos insatisfeitos de dissipação se levantaram, e ele se entregou a uma vida dissoluta. Isso trouxe muito aborrecimento e vergonha para o ministro, seu pai, porém provinha do karma e era justo. Noite após noite, procurava seu filho nos ambientes do vício e o trazia para casa. Diariamente conversava com ele e orava para que mudasse de proceder. Seu maior desejo na vida era levar seu filho para o bom caminho. Assim, esses dois egos permaneceram ligados pelos seus atos até que o pai, finalmente, elevou o filho ao plano moral de onde o fizera cair. Tal é o destino criado pelo próprio indivíduo. Os hindus reconhecem também o fato que os pensamentos e atos atuais formam o futuro tanto da existência atual na Terra como da seguinte. Porém, dão excessiva importância ao karma como efeito e pouca como causa, e assim, os hindus e os estudantes ocidentais de filosofia oriental facilmente se inclinam a pensar que o karma, embora feito pelo indivíduo, é quase inexorável. Não se compenetram muito bem de que o destino, sendo feito pelo indivíduo, pode ser modificado por ele. Enfim, não dão a devida força ao livre-arbítrio. O principiante do ocultismo está sujeito a formar essa mesma ideia do karma, pois, como dissemos, a maioria das pessoas pouco desenvolvidas é fatalista. Os estudantes fazem com frequência esta pergunta: se o meu ambiente é kármico, como poderei mudá-lo? Respondo sempre: não vos esqueçais que o karma é causa e efeito ao mesmo tempo, não vos esqueçais que tendes livre-arbítrio, e portanto, podeis esperar passivamente que a lei mude vosso ambiente, o que se dará no devido tempo, ou podeis modificá-lo no presente, pondo em atividade novas causas. Ao dizer que o homem tem livre-arbítrio, não pretendo que julgueis que é absolutamente livre, mas sim, que tem a liberdade de empregar ou não as forças da natureza, a liberdade de agir de acordo com a vontade divina ou contra ela. A vossa vontade não só é limitada pela vossa falta de conhecimento da vontade divina, mas também modificada com frequência pela vontade dos outros. Porém, se vos habituardes a confiar plenamente na vontade divina, esta, unida à vossa vontade, vos permitirá escapar completamente da influência de qualquer vontade estranha. A lei da graça e do perdão, reconciliando-vos com o Criador, produzirá uma completa transformação no vosso íntimo, fazendo de vós um homem novo. Para vencerdes a lei do karma e vos colocardes sob a lei da graça e do perdão, é preciso perdoardes a todos, seja o que for que vos tenham feito e seja qual for o motivo que tiverdes para vos queixardes. É preciso que esqueçais não só os erros dos outros, mas também os vossos, por maiores que sejam. A lei de que colhereis o que semeastes não deixa de existir por vos colocardes sob a lei da graça, porém, venceis os seus efeitos externos por meio de uma lei superior, a qual vos eleva acima das leis de causa material, como o conhecimento das leis da aeronáutica vos permite viajar de avião, não precisando mais sujeitar-vos às leis de viagem a pé, a cavalo, por trem de ferro ou por automóvel. À proporção que vos fordes convencendo da realidade destas leis espirituais e as aplicardes em vossas existências, ireis escolhendo o fruto de uma existência mais concorde com os princípios de harmonia, amor, verdade e justiça, em que o progresso material correrá paralelamente ao desenvolvimento espiritual, pois são os dois polos de uma mesma coisa. Capítulo 6. Para transferirdes vosso fardo. Processo para impressionardes vosso subconsciente. Vinde a mim todos vós que trabalhais e tendes pesados fardos e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Quando tiverdes adquirido o conhecimento de vós mesmo e das operações de vossa mente, vosso maior desejo será encontrar um meio fácil e eficiente para impressionardes o vosso subconsciente com bons pensamentos, pois tereis compreendido que o simples conhecimento intelectual da verdade não é suficiente para produzir resultados. Vosso subconsciente se acha repleto dos reflexos e imagens de vossos atos e pensamentos passados, e é preciso que o impressioneis com os ideais superiores do superconsciente para que a sua atividade criadora produza as coisas de acordo com os vossos desejos. Pelo estudo e a observação, verifiquei que o modo mais fácil de transferir o fardo é o processo ensinado por Jesus Cristo e explicado da seguinte forma por um metafísico: a única coisa que dá peso a um objeto é a lei da gravidade, e se levardes uma pedra a uma grande altura no espaço, ela perderá seu peso. É isso que Jesus Cristo designou quando disse: meu jugo é fácil e meu fardo é leve. Ele havia vencido a vibração do mundo e agia no plano da quarta dimensão, no qual só existe perfeição, vida, alegria e complemento. Declarou ele: vinde a mim, vós todos que trabalhais e tendes pesados fardos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois meu jugo é fácil e meu fardo é leve. No Salmo 55, também, o rei cantor aconselha: lança sobre o Senhor a tua carga.
Muitos trechos da Bíblia afirmam que a batalha é de Deus e não do homem, e que este deve sempre manter-se quieto e ver a salvação do Senhor. Isso indica que a vossa mente superconsciente ou vosso Cristo interno é a parte de vosso ser que combate nas vossas lutas e que alivia a vossa carga. Portanto, se carregardes um fardo, ou mantiverdes um pensamento mau, doentio ou desanimado, estareis transgredindo a lei, e esse pensamento ou estado tem sua base em vosso subconsciente. Parecer-vos-á quase impossível abrirdes uma entrada de vossa mente consciente ou raciocinadora para o subconsciente, pois vossa mente consciente ou intelecto é limitada em suas concepções e se acha repleta de dúvidas e temores. É, pois, um processo científico o ato de transferirdes o vosso fardo para a vossa mente superconsciente, ou o Cristo interno, na qual se torna leve ou é dissolvido no seu nada natural. Por exemplo, certa senhora, achando-se em urgente necessidade de dinheiro, fez a seguinte afirmação: transfiro o fardo da falta de dinheiro para o meu Cristo interno e sigo livremente para a abundância. A crença na necessidade e falta de dinheiro era o seu fardo, e logo que o transferiu para o Cristo interno, o superconsciente inundou o subconsciente com a sua crença na abundância e daí resultou uma avalanche de suprimento. Como escreveu o apóstolo, o Cristo em vós é a esperança de glória. Outro exemplo desta lei, uma aluna de certa mentalista, tendo recebido um piano novo, viu-se embaraçada por não ter lugar para ele, sem que fosse retirado o piano velho. Desejava conservar o piano velho, porém, não sabia para onde mandá-lo. Sentiu-se desesperada, pois o novo piano devia ser-lhe mandado imediatamente, e com efeito, já se achava a caminho, sem haver lugar para ele. Teve a ideia de repetir várias vezes: transfiro esta carga para o meu Cristo interno e fico livre. Momentos depois, o telefone soou e uma amiga perguntou-lhe se queria alugar o seu piano velho, e assim foi ele retirado antes da chegada do novo. Um esoterista refere que conheceu uma senhora, cujo fardo era o ressentimento. Foi aconselhada a fazer a afirmação seguinte: transfiro o fardo do ressentimento para o Cristo interno, e fico livre, tornando-me amável, harmoniosa e feliz. Em pouco tempo, o onipotente poder superconsciente inundou o seu subconsciente de amor e toda a vida dela se transformou. Durante anos, o ressentimento a conservara num estado de tormento e mantivera sua alma ou mente subconsciente aprisionada. Deveis fazer as vossas afirmações muitas e muitas vezes, mesmo durante horas inteiras, silenciosa ou audivelmente, com calma e firmeza ao mesmo tempo. Muitas vezes. Comparei a prática da concentração e afirmação ao ato de dar corda numa vitrola, na qual, de tempos a tempos, é preciso refazer a corda despendida. Deveis dar corda em vossa máquina subconsciente por meio de palavras proferidas. Observei muitas vezes, que pouco depois de ter transferido o fardo, a pessoa parece ver as coisas com maior clareza. Será impossível terdes uma visão mental clara, se estiverdes envolto nas malhas da mente carnal. As dúvidas e os temores envenenarão vossa mente e vosso corpo, fazendo vossa imaginação vagar, arrastando-vos para o desastre e a moléstia. Pela repetição persistente da afirmação, transfiro este fardo para o Cristo interno e fico livre, vossa vista mental se tornará clara, e com isso, tereis uma sensação de alívio, vindo no tempo oportuno a manifestação do bem como, saúde, felicidade ou suprimento. Antes do alvorecer, apresenta-se sempre a noite da dúvida e do desânimo, que deve ser tenazmente combatida por um esforço persistente em manter uma fé inabalável. Quase sempre, antes de alguma grande vitória e manifestação do poder espiritual, tudo parece correr mal e uma profunda depressão obscurece a consciência. Isso quer dizer que as dúvidas e temores do passado estão surgindo do fundo do subconsciente. Essas velharias do subconsciente começam a surgir à tona para serem expulsas. É então que deveis fazer soar os símbolos, como Josafate, e dar graças por estardes salvo, embora vos pareça que estais rodeado pelo inimigo, isto é, pelo estado de necessidade ou moléstia, que o subconsciente procura exagerar. Quanto tempo tereis de permanecer nessa obscuridade? Até poderdes ver na escuridão, o ato de descarregardes vosso fardo prepara vossos olhos para verem na escuridão. Para fazerdes impressão em vosso subconsciente é preciso que tenhais uma fé ativa. Neste livro tenho procurado provar-vos que a fé sem obras é morta. Jesus Cristo mostrou fé ativa quando ordenou à multidão que se assentasse, antes de dar graças a Deus pelos pães e os peixes. Darei outro exemplo para mostrar-vos quanto é necessário confirmar a fé pelos atos. A fé ativa é a ponte sobre a qual tereis de passar para entrardes na terra prometida. Por causa da desinteligência com seu marido, uma senhora se viu separada dele e isso a feriu profundamente, porque o amava muito. Ele recusava todas as propostas de reconciliação e nem mais queria comunicar-se com ela.
Vindo a conhecer a lei espiritual, ela negou firmemente a aparência de separação, empregando para isso a afirmação seguinte: não há separação na mente divina, e portanto, não posso ser separada do amor e da companhia que me pertencem por direito divino. Para mostrar a sua fé ativa, guardava diariamente à mesa um lugar para o marido, gravando no subconsciente a imagem de sua volta. Passou-se quase um ano, porém ela não vacilou, e um dia ele entrou em casa. A música é, muitas vezes, um bom meio de impressionar o subconsciente. A música atua na quarta dimensão e liberta a alma de sua prisão carnal. Faz também que coisas admiráveis pareçam possíveis e de fácil realização. Certa senhora costumava empregar a sua vitrola para esse fim. Com auxílio dela, colocava-se em estado mental harmonioso e calmo, e ativava a imaginação criadora. Outra senhora costumava dançar quando fazia as suas afirmações. O ritmo e a harmonia da música davam às palavras uma grande força. Invariavelmente, antes de um resultado importante, apresentam-se os sinais de terra. Antes de Colombo avistar as terras da América, viu pássaros e galhos de árvores, que foram sinais de que se aproximava da terra. O mesmo se dá na vida espiritual, porém, muitas vezes o estudante toma esses sinais pela própria coisa e fica descontente. Por exemplo, uma senhora tinha feito a afirmação ou proferido a palavra que receberia um jogo de pratos. Mandaram-lhe um prato quebrado e ela se queixou por isso. Explicaram-lhe então que aquele prato era apenas um sinal de que o jogo de pratos estava em caminho, e com efeito, não demorou muito a chegar. Aparentar ser uma coisa, desde que não seja em detrimento de outrem, é um bom meio de impressionar o subconsciente. Se aparentardes viver na prosperidade e ter uma vida feliz, estareis semeando uma planta cujos frutos colhereis no seu devido tempo. Havia uma senhora muito pobre, porém ninguém podia fazê-la sentir-se pobre. Alguns amigos ricos a auxiliavam com pequenas quantias e continuamente lhe recordavam sua pobreza, recomendando-lhe cuidado e economia. Porém, apesar das advertências, ela gastava tudo num chapéu ou um presente e conservava-se sempre alegre. Sua mente estava sempre ocupada com as ideias de belos vestidos, anéis e outras coisas luxuosas, porém, não tinha inveja dos outros. Vivia num mundo de maravilhas e só as riquezas lhe pareciam coisas reais. Passado algum tempo, casou-se com um homem rico, os anéis e as joias tornando-se objetos visíveis. Não se pôde comprovar se o homem com quem casou era o escolhido por Deus, porém é certo que a opulência foi a única coisa que pediu, e a obteve. Enquanto não tiverdes arrancado o medo de vosso subconsciente, não podereis ter paz ou felicidade. O medo é uma energia mal dirigida, a qual precisa receber nova direção ou ser transmutada na fé. Disse Jesus: por que temeis, homens de pouca fé? Afirmou ainda: tudo é possível ao que crê. Se me perguntardes: como hei de libertar-me do medo? Responder-vos-ei: enfrentando a coisa que temeis. É de vosso temor que o leão recebe a sua valentia. Enfrentai o leão e ele fugirá, fugi, e ele correrá atrás de vós. Mostrei-vos como é que o leão da necessidade desaparece quando despendeis vosso dinheiro sem temor, manifestando a fé em Deus como vosso suprimento infalível. Muitos metafísicos saíram de suas limitações primitivas e alcançaram abundante suprimento por terem perdido o medo de despender seu dinheiro. Seus subconscientes ficaram impressionados pela verdade que Deus é, ao mesmo tempo, a dádiva e o dispensador, e portanto, como é com a dádiva. Uma excelente afirmação para esse caso é a seguinte: agradeço, neste momento, a Deus dispensador por ter recebido Deus, que ao mesmo tempo, é dádiva. Os homens se separam por tanto tempo do seu bem e suprimento, por meio de pensamentos de separação, que às vezes, é necessária a dinamite para desalojar essas falsas ideias do subconsciente, e nesse caso, a dinamite é uma situação difícil. Pelos exemplos anteriores, vistes como é que os indivíduos ficaram livres de suas limitações mostrando-se destemidos. Deveis vigiar-vos a todo momento para verdes se o vosso motivo para agir é a fé ou o temor. Escolhei hoje a quem servirdes, ao temor ou à fé. Talvez vosso temor seja o da personalidade. Nesse caso, não eviteis as pessoas tímidas, procurai-as numa atitude alegre e confiante, e elas se mostrarão anéis áureos na cadeia de vosso bem ou desaparecerão harmoniosamente de vosso caminho. Se tiverdes temor de moléstias ou de germes, deveis combater esse medo por meio de afirmações e não vos perturbar num ambiente infeccionado, pois assim ficareis imune. Somente podeis ser afetado pelos germes, quando vibrardes no mesmo grau que eles, e o medo faz as vossas vibrações descerem a esse grau. O ambiente dos germes é criação da mente carnal, pois todo pensamento deve objetivar-se. Os germes não existem na mente superconsciente ou divina, sendo, portanto, produto da vã imaginação humana. A vossa libertação virá num pestanejar de olhos, quando vos compenetrardes que não há poder no mal.
Um dia, com o aperfeiçoamento geral da humanidade, o mundo material desaparecerá e será manifestado o mundo da quarta dimensão, o mundo das maravilhas, sobre o qual diz São João: vi um novo céu e uma nova terra, e não haverá mais pranto nem choro, nem dor, porque as coisas anteriores serão passadas. A teoria do processo de transferirdes o vosso fardo se apoia no princípio de que se Deus vos criou é porque Ele precisa de vós para um fim determinado e as peripécias que vos faz passar se destinam a preparar-vos para poder descumprir esse fim, e portanto, o interesse dele pela vossa conservação, progresso e aperfeiçoamento é cumprirdes voluntariamente a sua vontade para que tudo vos venha abundantemente e sem sacrifício de vossa parte. Se tiverdes um conhecimento geral da doutrina oculta, sabeis que sois constituído da forma seguinte: 1. O vosso Eu Sou, que é um fragmento do Espírito Divino, denominado o Cristo interno pelos esoteristas e o superconsciente pela psicologia moderna. 2. A vossa mente consciente, que é a sede de vossa razão ou consciência exterior, também denominada inteligência. 3. A vossa mente subconsciente, que é a sede da memória e o depósito dos pensamentos, emoções e reações de vosso passado. Nela se acha acumulado tudo o que aprendestes de verdade e de erro em vosso passado. 4. O vosso corpo físico. São essas ideias acumuladas em vossa mente subconsciente que constituem o vosso fardo, porque elas vos levam a esperar sempre a repetição das más condições passadas, impedindo que as ideias novas e progressistas do superconsciente penetrem na vossa consciência e recebam a sua expressão através de vossa mente consciente. Transferirdes o vosso fardo ao superconsciente ou Cristo interno é entregardes os vossos problemas ao superconsciente para que ele os resolva e depois vos apresente a solução que deveis executar. Ele pode dar-vos imediatamente a solução, porém, geralmente há alguma demora devido à vossa dificuldade em entrar em contato com ele. O vosso Eu Sou, ou Cristo interno, é o vosso Deus pessoal ou a partícula divina em vós, a qual tem todas as qualidades de Deus e todos os poderes para realizar as vossas aspirações, desde que não sejam prejudiciais às dos outros fragmentos divinos. As afirmações se destinam a fazer que o vosso superconsciente manifeste suas forças criadoras, e por isso quanto mais convincente e apoiada nas leis universais for a vossa afirmação, mais poderosa e eletiva será. Portanto, as afirmações baseadas nas palavras dos mestres, e principalmente, dos profetas bíblicos têm grande força para impressionar o superconsciente, porque elas são formuladas de acordo com as leis universais da criação, desde o movimento inicial do espírito, atuando sobre a substância pela palavra. Para dirigirdes as forças de vosso superconsciente e lhes imprimirdes a orientação conveniente, a principal coisa que deveis fazer é compenetrar-vos que o vosso superconsciente é uma entidade real que penetra cada fibra de vosso ser, uma como força elétrica e irradiante de vosso corpo. Pela vossa concentração frequente sobre o lado superconsciente de vossa entidade, produzireis o despertar de vossa consciência, a qual vos fará sentir que um ente novo e superior está surgindo em vós, o qual dispõe de um poder ilimitado. É o vosso Cristo interno que se desperta em vossa consciência e ao qual podeis entregar toda a responsabilidade de vossa vida. Ele atenderá, com a máxima perfeição, a todos os encargos que lhe confiardes, e no momento exato em que vos for necessário, tereis a solução do problema que lhe entregardes. Ao dirigir-vos ao Cristo interno, é preciso que tenhais uma ideia clara daquilo que pedes ou quereis que executeis, sintais no vosso coração a vibração da força interna emitida por ele, pois se a vossa concentração for puramente mental ou mecânica, não conseguireis fazer que a vossa ideia ou pedido seja aceita pelo Cristo interno. Quando fizerdes a vossa afirmação pela qual transferis para o vosso Cristo interno o peso de vossas responsabilidades materiais, deveis colocar-vos num estado mental calmo e tranquilo, e enquanto não conseguirdes, pela vossa afirmação, desfazer todo o estado mental agitado e emotivo, o vosso contato com Cristo não será perfeito e não podereis receber dele o que pedistes. O sentimento profundo de calma e tranquilidade absoluta durante o tempo em que fizerdes a vossa afirmação é prova certa de que vosso pedido foi atendido e as forças divinas entraram em ação para executá-lo. Na relação bíblica da história de Jacó, vemos que ele passou a noite inteira pelejando com o anjo para que o abençoasse e não o largou enquanto não recebeu a bênção, isto é, a prova de que seu pedido de proteção havia sido aceito. Assim também, quando pretenderdes obter alguma coisa do Cristo interno, não abandoneis o vosso pedido, enquanto ele não vos der um sinal de que foi aceito. Esse sinal é um sentimento de absoluta calma mental e a convicção íntima de que a dificuldade está resolvida. Quando tiverdes chegado a esse resultado, sentireis uma inefável vibração de harmonia com tudo o que vos rodeia, um amor profundo pela humanidade e pelos vossos inimigos, o sentimento da mais perfeita justiça reinará em vosso coração e a mais clara percepção da verdade brilhará em vossa mente, e acima de tudo, tereis o completo alívio de vosso fardo.